inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Seu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Sua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, 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 eu só tenho a ti esperança para
estou triste, minha fé está em ti. Sua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Senhor Jesus, declaramos que só Tu é digno, ó Pai, de todo louvor, de receber toda a nossa adoração. O Senhor é o Deus que habita em meio aos louvores. Santo, Santo, Tu és 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 santo. O meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
te conhecer. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Seu amor é alto, é profundo, é imensurável. O seu amor é alto, é profundo, é imensurável. O seu amor é alto, é profundo, é imensurável. O seu amor é alto, é profundo, é imensurável. O seu amor é alto, é profundo, é imensurável. O seu amor é alto, é profundo, é imensurável.
mais belo entre milhares e milhares. Talvez você cantou porque você está acostumado a cantar. Talvez você pode cantar expressando que isso é uma verdade absoluta na sua vida. Cada um canta de uma maneira. A gente pode dizer que ama alguém, pode dizer que ama alguém. A gente pode dizer que ama alguém porque nós de fato amamos alguém. Se nós amamos, nós honramos. Se nós amamos, nós respeitamos. Se nós amamos, nós nos dedicamos, nós nos empenhamos, porque nós amamos. Simplesmente porque nós amamos. Não sei como você pode expressar essa frase, ou como você pode cantá-la. Outro dia eu estava ministrando e falando qual o parâmetro. O que a gente tem nessa vida, nesse mundo, que a gente pode comparar a Jesus? Qual o parâmetro? O que é comparativo a Jesus? O que pode comparar? Quando nós fazemos assim escolhas e falamos, e agora eu não sei, mas o que existe de tão grandioso nesse mundo, o que existe de tão espetacular nesse mundo, que possamos colocar paralelo a Jesus e dizer, nossa, não sei, eu estou em dúvida. Pode nesse mundo nos deixar em dúvida em relação a Jesus. E que nós, você, irmão, você que está aqui, você que está na sua casa, você só cantasse mais uma vez a frase, meu amado. O mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Assim seja. Você pode aplaudir Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Amém? Você pode se assentar. Amém? Irmãos, nós estamos... já é a quarta-feira, né? A quarta-feira. E quarta-feira, que por sinal, né? Hoje é aniversário do Tiago Carmo, né? Parabéns, Tiagão. Deus abençoe sua vida. Senhor, continue honrando e sendo com você, né? 26 anos foi a última vez que ele conseguiu fazer a contagem, né? Daí em diante disparou e ele não conseguiu mais acompanhar, né? Mas hoje é aniversário também do pastor Donizete. Hoje é aniversário também do pastor Donizete, Doni Bueno. Eu se tiver o contato dele, né? Eu não sei se você sabe, né? Que o pastor Donizete, ele é meio sensível, né? Ele é meio sentimental. Então hoje, cedinho, né? Eu tenho o hábito de acordar cedo. Mandei uma mensagem para ele, né? Falei, nossa, parabéns, tal, Deus abençoe a sua vida. Ele falou, meu pastor, incrível como você conseguiu ser a terceira pessoa a me dar parabéns hoje. Falei, caramba, meu. Ele falou, olha, você acredita que primeiro um padre lá da Itália foi o primeiro parabéns que eu recebi? Falei, tá, mas seu fuso horário. Ele falou, mas meu pastor, o segundo foi o pai de santo Joãozinho que me deu os parabéns. Falei, então se o pai de santo deu os parabéns primeiro para o cara, então quer dizer que meu momento não é dos melhores.
Mas é aniversário dele hoje, tá? E a gente brinca, né? Mas não é brincadeira não, o pastor Donizete, ele é sentimental mesmo. E passamos, né? Fomos visitá-lo no seu local de trabalho hoje, né? Eu e o Adriano, aniversário de Indaiatuba, então Adriano de folga, fomos lá na Guarda, né? Fomos lá conhecer o seu local de trabalho, lá na Guarda em Campinas, passar lá alguns momentos com ele, né? Foi um tempo muito, muito, muito especial. Mas bora lá, né? A gente está falando aí a respeito do Espírito Santo, né? Deu um blackout aqui, né? E acabou, mas já restabeleceu, né? E uma das coisas que nós temos procurado pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, buscando do Espírito Santo, é não tornar, né, essas quartas-feiras algo cansativo, né? Algo que te perca a motivação de entendimento a respeito do Espírito Santo, porque de verdade, de fato, é uma coisa que nós não podemos perder. Nós precisamos nos conscientizar de uma coisa, amados queridos irmãos. Primeiro, que todo o ministério de Jesus, todo o ministério de Jesus tem a ver com o Espírito Santo na vida dele. Amém? Então, o início do ministério de Jesus é ele, né? Se batizando e o Espírito Santo vindo sobre a vida dele. Entendeu? E depois o Espírito Santo vai prepará-lo, vai capacitá-lo. E depois o Espírito Santo vai direcioná-lo. E a vida de Jesus é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. E tudo que Jesus Cristo faz, ele faz pelo Espírito Santo. E depois da ascensão de Jesus, né? E quando ele, das últimas informações, né? As últimas coisas que os discípulos teriam que fazer, né? Entre elas, né? Ele fala, olha, vocês permaneçam em Jerusalém, orando, buscando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E é algo muito semelhante mesmo ao que aconteceu com Jesus. Ele só sai fazendo as coisas, ele só sai anunciando o reino, ele só sai pregando o evangelho. Tudo isso acontece depois que o Espírito Santo vem sobre a vida deles. Então, vamos entender que da mesma maneira que o Espírito Santo capacitou Jesus, da mesma forma, foi necessário que depois o Espírito Santo capacitasse a vida dos discípulos. E é essa capacitação que nós precisamos nas nossas vidas. É sobre essa capacitação que nós temos falado. Domingo, nós iniciamos a nossa escola bíblica, né? Uma das matérias que nós vamos estudar na escola bíblica é pneumatologia. Pneumatologia tem nada a ver com pneu. Pneumatologia tem a ver com o estudo do Espírito Santo. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. E nós vamos, de uma maneira mais profunda, na escola bíblica, né? Nós vamos estudar tudo, a leitura que Paulo faz, a leitura teológica que Paulo faz a respeito do Espírito Santo. A leitura que Lucas faz a respeito do Espírito Santo. Não podemos esquecer que quem escreve o livro de Lucas, o livro de Atos é Lucas, entendeu? E no livro, no Evangelho de Lucas, Lucas dá assim uma ênfase gigantesca a Jesus, entendeu? E o livro de Atos, Lucas dá uma ênfase gigantesca ao Espírito Santo. E nós vamos falar também a leitura que João fez a respeito do Espírito Santo, porque nós não podemos nos esquecer, isso não pode sair da nossa memória e do nosso coração, que esses homens eles estão compartilhando aquilo que eles viveram, aquilo que eles viram, aquilo que eles experimentaram, aquilo que eles participaram. Olha, os discípulos, eles participaram de toda a trajetória do Senhor Jesus Cristo, sendo aí
extremamente usado pelo Espírito Santo, e eles viram muitas coisas, eles ouviram muitas coisas, eles experimentaram muitas coisas, e essas coisas elas se tornam uma prática, elas se tornam algo real, se tornam algo fantástico na vida deles, quando o Espírito Santo também vem sobre a vida deles. Então, toda a história de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver a ação, o trabalhar, o agir, o estar próximo, o estar junto, ao ser participativo do Espírito Santo. De Gênesis e Apocalipse nós vamos ver isso. Hein? Mas quando nós pensamos em Espírito Santo, nós pensamos somente na visão pentecostal, do movimento pentecostal. Quando nós pensamos no Espírito Santo, nós pensamos só no dom das línguas, nós pensamos e nós focamos somente nessas coisas, e nós achamos que esse é o ápice do Espírito Santo nas nossas vidas, e não é mais um dom. Entendeu? O ápice do Espírito Santo em nossas vidas é nos conduzir a fazer o que Jesus Cristo fez. Amém? A realizar, a falar do Evangelho, a pronunciar o Evangelho, a anunciar o Evangelho. O Espírito Santo quer nos levar a entender o Evangelho e anunciar o Evangelho. Nós precisamos ter essa compreensão muito clara dentro de nós. Foi exatamente isso que o Espírito Santo fez na vida dos discípulos, quando eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a anunciar o Evangelho. E um dos primeiros a anunciar o Evangelho, após essa manifestação do Espírito Santo na vida dele, foi Pedro. Obrigado, espirro. Pedro foi o primeiro a começar a anunciar o Evangelho. Então, o Espírito Santo na vida de Jesus o conduziu a trazer o Evangelho. O Espírito Santo na vida dos discípulos os levaram a ensinar o Evangelho, traduzir o Evangelho. As pessoas precisam conhecer o Evangelho, as pessoas precisam entender o Evangelho, as pessoas precisam ter uma noção do Evangelho. E o Evangelho são as boas novas de Cristo, as boas novas que falam a respeito do reino de Deus, as boas novas que falam a respeito do caráter de Deus, as boas novas que falam a respeito dos cuidados de Deus. Essa mensagem precisa ser proclamada, essa mensagem precisa ser ouvida, essa mensagem precisa ser falada. E quem fala a respeito dessa mensagem, quem nos impulsiona a falar a respeito dessa mensagem, quem nos conduz a falar a respeito dessa mensagem, é justamente ou exatamente o Espírito Santo. Então, ele não está nas nossas vidas por acaso, né? Mas ele está para nos capacitar. Amém? O Espírito Santo nos capacita. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 31. Quero falar hoje, a respeito de concessão da capacidade para servir, para o serviço. Concessão. O Espírito Santo nos dá essa concessão. Nós somos capacitados a servir pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele compartilha conosco, ele cede para cada um de nós toda a capacidade, na essência dele, de nós servirmos ao Senhor. Amém? Existe uma concessão do Espírito Santo para nos dar a capacidade para servir a Deus. Amém? Todos nós queremos servir ao Senhor. Há um desejo nos nossos corações de servir ao Senhor. Só que às vezes não cai essa ficha para nós, às vezes não cai esse entendimento para nós, que nós queremos servir, mas nós somos limitados na nossa capacidade para servir, nós somos limitados para a nossa capacidade. Você sabe disso? Você sabe muito bem disso, da nossa limitação. Você sabe muito bem dos momentos que você não teve forças, você sabe muito bem dos momentos que você pensou em desistir, você sabe muito bem dos momentos que parece que tudo se tornou cansativo na sua vida, você sabe muito bem dos momentos que você foi perdendo o gosto, o prazer no servir ao Senhor, no exercer
esse serviço ao Senhor, e nós vamos perdendo isso quando nós vamos nos distanciando do Espírito Santo, porque a concessão para isso é do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo fez isso na vida de Jesus. Ele deu essa concessão na vida de Jesus para ele servir ao Pai, para ele executar tudo o que era desejo do coração de Deus para que fosse feito. E existe esse mesmo desejo do Pai em relação às nossas vidas, de servir, de anunciar, de falar do reino, falar do presente, mas principalmente falar do futuro, falar do vindouro, falar daquilo que Cristo foi preparar para o ser humano, falar da redenção, da regeneração. E nós só conseguimos fazer isso, exercer isso, executar isso, se nós entendermos que o Espírito Santo precisa estar à frente das nossas vidas. Se o Espírito Santo não estiver à frente, nós travamos no meio do caminho, nós ficamos paralisados no meio do caminho, nós vamos até bem, que já é uma coisa quase que normal do ser humano, começar bem e não terminar. Quase todo ser humano ele começa e não termina. Você já percebeu isso? Poucas pessoas começam e terminam. A maioria das pessoas começam e não terminam. E essa coisa que existe, essa cultura que já tem aí fora, de começar e não terminar, é a cultura que nós trazemos para dentro da igreja. É a cultura, pode prestar atenção, pode prestar muita atenção, quantas pessoas dentro da igreja começam e não terminam. Pode prestar, faz uma avaliação. Pensa um pouquinho, você aí que já tem uma jornada, né, uma história nos caminhos, pensa quantas pessoas você já não viu começando algo e parando no meio do caminho. Pensa quantas pessoas começaram algo e foram até o fim e permaneceram. A maioria das pessoas não permanece, não vai até o fim. Por quê? Porque é normal também isso aí fora. Começa e não vai até o fim. Inicia projetos e não vai até o fim. Escreve sonhos e não vai até o fim. Somos nós aí fora que estamos aqui dentro, que começamos e paramos pela metade, que começamos e não terminamos. E por que nós começamos e paramos pela metade? Porque nós começamos e não terminamos, porque nós esquecemos que o que nós fazemos é aquilo que o Espírito Santo nos capacita para fazer, nos dá a concessão para realizar, prepara as nossas vidas para fazer. Então, vamos ver um pequeno exemplo disso na vida de um homem chamado Bezalel, tá? No livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 2 ao 5. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e fiz o quê? O enchi do meu espírito, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes o quê? Destreza, habilidade e plena capacidade artística. Amém? A arte tão desprezada na história da igreja, entendeu? A arte, infelizmente, desprezada pelos reformadores da igreja. O Espírito Santo capacitou esse homem, Bezalel, e se você continuar lendo o capítulo, você vai ver o Espírito Santo capacitando outros homens. Eu estou citando só ele, mas você pode continuar aí na leitura depois de Êxodo 31. E o enchi, né? Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do meu espírito, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então, é óbvio que isso estava relacionado ao tabernáculo. Deus estava capacitando homens, né, na construção, aí na preparação de peças para o tabernáculo. Óbvio que era isso, mas você vê que Deus escolhe, e depois de escolher, Deus faz o quê? Enche com o Espírito Santo.
Quarta-feira passada nós lemos aqui que Deus escolheu Saul e o que Deus fez? Encheu ele com o Espírito Santo. E Saul começou bem, mas Saul depois deu tanta mancada que Deus decide tirar dele o Espírito Santo. E nós lemos sobre isso. Nós falamos sobre a paciência de Deus. Nós falamos que Deus ele vai até um tempo determinado. Nós lemos um texto sobre isso, né? Que Deus ele vai até um tempo determinado, mas chega num determinado momento, a paciência de Deus também esgota e Deus tira o Espírito Santo. Lembra? Nós falamos bastante sobre isso. Lemos texto a respeito disso. E depois Deus escolhe, né? Depois Deus escolhe no lugar de Saul, Deus escolhe a Davi. E depois que Deus escolhe a Davi, o que Deus faz? Enche ele com o Espírito Santo. Então, amados, presta atenção. O Espírito Santo nas nossas vidas tem a ver com isso, capacitação. O Espírito Santo sobre as nossas vidas tem a ver com habilidade. O Espírito Santo sobre as nossas vidas tem a ver com destreza. O Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos prepara, o Espírito Santo nos dá aquilo que nós necessitamos para executar aquilo que tem que ser executado. Quem tenta fazer alguma coisa, quem tentar fazer alguma coisa, mas sem essa capacitação do Espírito Santo, esse direcionamento do Espírito Santo, vai começar, mas vai parar no meio do caminho. Entendeu? Então, como nós poucos somos ministrados sobre o Espírito Santo, como nós pouco ouvimos falar sobre o Espírito Santo, como nós pouco ministramos ou somos ministrados pelo Espírito Santo, então a gente continua com a sensação, então a gente continua com o sentimento que a gente pode fazer as coisas sozinhos, na nossa força, na nossa disposição, no nosso ânimo. O nosso ânimo, irmãos, tem tempo, tem prazo de validade. Todos nós começamos um projeto num ânimo violento. Passa um determinado período, a gente vai conversar, aí você olha, cadê o ânimo lá do início de quando você começou? Ah não, é tudo muito difícil, é tudo muito cansativo, é tudo... Não, mas no começo essas coisas não te atrapalhavam. No começo essas coisas não faziam diferença. No começo as coisas não envolviam a sua vida. Mas chegou um determinado momento que, pelas dificuldades, pelos desafios, por tantas coisas, você foi desanimando e você não continua no ímpeto do início. E assim as nossas vidas sem o Espírito Santo. A gente começa no nosso ânimo, começa na nossa força, mas o nosso ânimo tem prazo de validade, infelizmente. A nossa força também tem prazo de validade, né? A gente faz um esforço, uma força violenta para fazer alguma coisa, depois de um tempo a gente fala, por que você parou? Perdi as forças. Nós perdemos as forças, nós perdemos o ânimo, nós perdemos a motivação, nós perdemos essas coisas. E por isso que o Senhor nos enche com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai renovando as nossas forças. O Espírito Santo ele vai renovando o nosso ânimo. O Espírito Santo vai nos motivando quando a gente está pensando em desanimar. O Espírito Santo vai aquecendo os nossos corações quando ele começa a se esfriar. Então Deus sempre, nós vamos ver, e a gente vai ver isso num momento tão extraordinário, né, de um novo povo, de um novo momento, né? Porque nós somos o novo povo, nós somos os gentios, nós somos o novo povo de Deus, porque o primeiro povo de Deus é Israel. Israel é o primeiro povo de Deus, mas o rejeitaram a obra de Deus, e aí pelo Espírito Santo o Evangelho chega até nós, que não somos israelitas, não somos descendentes de Israel, que não somos israelenses. As boas novas chegam até nós e nós nos tornamos o novo povo de Deus. Não que Deus tenha desprezado e não que Deus tenha abandonado Israel, não, de hipótese alguma, de forma alguma. Deus tem uma promessa, uma palavra, Deus tem algo a cumprir.
mas nós passamos a ser o novo povo de Deus. E nós só passamos a ser o novo povo de Deus pela essa capacitação e essa habilidade que o Espírito Santo nos dá. Então, amados, vamos pensar em uma coisa. Se nós não buscarmos esse relacionamento, essa intimidade, se nós não buscarmos desenvolver isso com o Espírito Santo, nós vamos fazer tudo na nossa força. E fazer tudo na nossa força tem prazo de validade, tem tempo determinado. Então Deus escolheu Bezalel para um propósito em relação ao tabernáculo. E assim que Deus o escolhe, Deus enche ele com o Espírito Santo. E quando ele é cheio do Espírito Santo, ele passa a ter habilidades, passa a ter capacitação. Amém? Então nós vamos ver o Espírito Santo trabalhando. Nós vamos ver o Espírito Santo se movendo em N e diversas, em muitas situações. Inclusive lá em Gênesis 1:2, que você já conhece. Tudo um caos, mas o Espírito se movia sobre a face das águas. E Deus vai trabalhar na resolução desse caos. Deus vai trabalhar na sua criatividade, na sua sabedoria, para tirar o mundo desse caos que ele estava. E o Espírito Santo está ali presente no trabalhar de Deus para tratar com esse caos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios 5, eu vou ler do versículo 1 até o 17. Amém? Quero compartilhar em 2 Coríntios que o Espírito Santo é responsável pela nova criação. O Espírito Santo participou da primeira criação. O Espírito Santo participa hoje, faz parte da nova criação, a trazer, óbvio, o reino de Deus para as nossas vidas através da regeneração. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim, e presta atenção, vamos ler com muito carinho, vamos ler com muita atenção. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Amém? E é bom falar dessa... sabemos que se for destruída a temporária habitação, é muito importante, nós entendermos isso. Um grande amigo nosso, um amigo muito querido, estava agora no Pernambuco, realizando uma obra missionária, foi realizando a extensão de um instituto que ele tem na Cracolândia, Instituto Sonho, projeto extraordinário, maravilhoso, E ele estava lá no sertão do Pernambuco, fazendo a extensão, e de repente ele recebe uma chamada, e quando ele atende, fala que ele tem que voltar urgente para São Paulo, porque a esposa dele havia falecido. E ela teve uma parada cardíaca, e ela estava em casa, não tinha ninguém para auxiliar, E quando a filha deles, do casal de 12 anos, chegou em casa, a mãe estava morta. Ele teve que vir às pressas, E uma pessoa muito querida, muito influente no Evangelho no Brasil, muito influente no Evangelho aqui em São Paulo. E infelizmente, ontem mandei uma mensagem, hoje mandei uma mensagem, já respondeu, uma pessoa muito querida, um coração focado nas coisas do Senhor, empresário, montou a sua empresa porque
quando ele começou o projeto do Instituto Sonho, ele começou a recuperar o pessoal da Cracolândia, mas esse pessoal não tinha onde trabalhar. E ele montou uma empresa para dar trabalho para esse pessoal. E Deus o prosperou, e Deus o abençoou de tal maneira que a sua empresa tomou uma dimensão fantástica, muito reconhecida no país. E os recursos da sua empresa ele utiliza para a obra missionária. E Deus vai prosperando cada vez mais. E Deus vai multiplicando cada vez mais. Uma coisa extraordinária o que Deus tem feito na vida dele. Mas, infelizmente, nós não sabemos, mas Paulo escreve que quando essa temporária habitação. Então nós temos que entender que essa nossa habitação aqui, ela é temporária. Perfeito? Temporária habitação terrena em que vivemos, tá? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Irmãos, vamos prestar muita atenção em outra palavrinha fantástica. Enquanto isso, gememos. Entendeu? Quem está escrevendo isso? Paulo. A respeito de quem ele está falando, porque ele coloca isso no plural, gememos. A quem ele estava se referindo? A todos os irmãos da época aqui de Paulo, cheios do Espírito Santo, que estavam sofrendo perseguições, sendo mortos e sendo espancados e sendo por estar pregando o Evangelho. Por que eu estou dando a ênfase nesse gememos? Porque talvez esse gememos não seja uma realidade nossa. Talvez nós não estamos gemendo, esperando a volta de Jesus. Talvez nós nos conformamos e podemos estar dizendo, está muito bem, obrigado no mundo que nós estamos vivendo. Talvez, oxalá se esse gememos fosse uma expressão nossa, por estarmos anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, falando a respeito do reino, estivéssemos sofrendo perseguições e tantas coisas, talvez nós poderíamos estar dizendo assim, olha, enquanto isso nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Acho que isso não é uma realidade do nosso tempo, mas isso foi a realidade dos irmãos. E os irmãos cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho, foram tão perseguidos. E por que Paulo escreve essa temporária habitação? Porque todos estavam fadados à morte. Todos foram mortos, todos foram mártires. Em algum momento todos morreram e eles não sabiam exatamente. Então Paulo chama isso de habitação temporária. Então Paulo diz, cheios do Espírito Santo, preparado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo. Paulo diz, é temporário, eu estou fazendo aquilo que o Espírito Santo me capacitou para fazer, mas eu sei que logo, logo eu posso ser morto justamente pelo aquilo que o Espírito Santo me capacitou a fazer. Então ele fala, bom, nós gememos, nós estamos sofrendo, nós estamos apanhando, nós estamos sendo presos, nós estamos sendo perseguidos, nós gememos por essa habitação, porque lá nós não iremos passar o que nós estamos passando aqui. Infelizmente a gente lê isso, e eu posso dizer para você que infelizmente essa não é uma realidade nossa, porque qualquer pessoa hoje, que eu vou falar para vocês, mas a maioria das pessoas, qualquer aperto que tem no Evangelho, abandona o barco, esquece das palavras de Jesus, Se alguém olhar para trás e desistir dele, ele no último dia também vai negar essa pessoa, Então, nós precisamos entender o contexto que ele está escrevendo aqui. Olha, verso 3, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, envergonhados, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela
vida, ou seja, aquilo que é mortal tem a vida eterna. Foi Deus que nos preparou esse propósito, olha o 5. Foi Deus que nos preparou esse propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Amém? Você está entendendo isso? O Espírito Santo é quem nos capacita, quem nos revitaliza, quem nos dá os dons, quem nos dá a destreza, o Espírito da destreza. O Espírito Santo faz isso nas nossas vidas como garantia, como esperança, como expectativa daquilo que está por vir, depois que nós executarmos aquilo que Deus nos chamou para executar. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Deus nos chamou para executar, Deus nos chamou para fazer, Deus chamou Jesus para isso e capacitou Jesus com o Espírito Santo. Deus chamou os discípulos para isso e os capacitou pelo Espírito Santo. Deus nos chamou para isso e Deus nos capacita com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele precisa nos envolver, e nós precisamos nos envolver com o Espírito Santo. Nos alegrarmos todos os dias no nosso serviço, no nosso servir cristão, sabendo que existe uma garantia de um futuro preparado por Deus para as nossas vidas. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto nós estivermos na perspectiva desse corpo, enquanto nós estivermos na visão desse corpo, enquanto nós tivermos o desejo desse corpo, nós vamos estar longe do Senhor, porque esse corpo nos afasta do Senhor. Por isso o Senhor enviou o Espírito Santo nas nossas vidas, para que o Espírito Santo possa em nós nos ajudar a subjugar os desejos, as vontades e a visão desse corpo, para servir a Deus pregando o Evangelho. Amém? Como aconteceu com Bezalel, é isso que o Senhor espera que aconteça com as nossas vidas. E da mesma maneira que Deus encheu a vida desse homem com o Espírito Santo, assim Deus enche as nossas vidas, para nos capacitar. Temos, pois, no 8, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, 9, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez no 11 que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens, ou pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, mostrar a salvação, a vida eterna, o plano de Deus, o propósito de Deus. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. 12. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Amém? E isso aconteceu na vida de Paulo, quando ele abriu mão da própria vida. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então ele abriu mão exatamente de se vangloriar das aparências, e se vangloriar do homem Paulo, né? Ele escreve isso aos Filipenses: olha, eu repudio como esterco, eu repudio como nada toda a história da minha vida antes do Espírito Santo encher a minha vida, antes do Espírito Santo me preparar. Olha, tudo eu repudio como nada. 13. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange,
porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E nós só vamos conseguir desenvolver essa vida cheios do Espírito Santo, com o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Senão, nos desanimamos, nos desmotivamos, desistimos, paramos no meio do caminho, abandonamos o Evangelho, abandonamos a Cristo. E 16, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Óbvio, né? O judeu, ele olhava a Cristo como um homem comum, como um profeta, entendeu? Mas depois que o Espírito Santo encheu a vida deles, né? Nem os discípulos conseguiam compreender a Jesus. Andavam com Jesus, ouviam os ensinamentos de Jesus, ouviam as parábolas de Jesus, e às vezes Jesus dizia para eles: mas vocês não entenderam nada. Mas tudo mudou quando o Espírito Santo começou a fazer parte da vida deles, da história da vida deles. Então, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? E isso, amados, passa a acontecer aqui no versículo 5. Pois foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito Santo. Amém? Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 16. Eu encerro hoje com essa leitura de Romanos 8, 5, 16. Ora, Paulo agora escreve: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Não precisamos nem falar sobre isso. Você sabe muito bem a respeito disso. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém? Eu não sei se você consegue compreender, irmãos, o que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas, o que nós precisamos buscar na nossa vida. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo que há muito tempo a gente tem lutado, batalhado, a gente tem tentado viver uma vida pela nossa própria força. A gente tem procurado viver o cristianismo, viver uma vida de oração, viver uma vida, a gente tem procurado no nosso esforço, e não tem dado certo. Não tem dado certo, amados, porque tem que ser pelo Espírito. Tem que ser o Espírito agindo na nossa vida. Nós precisamos abdicar, nós precisamos abrir mão para o Espírito agir em nós. Olha, verso 6. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne, presta muita atenção na leitura. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é o quê? É vida e paz. Amém? Mas o Espírito precisa se manifestar em nós. Nós precisamos viver pelo Espírito e no Espírito. Entendeu? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Presta atenção aqui, um detalhe que eu quero falar para vocês, presta atenção. A lei que Paulo está se referindo, a lei que foi dada por Deus aos israelitas, a lei que o próprio Deus escreveu lá na pedra lá, as pessoas não conseguiram
praticar essa lei. As pessoas não conseguiram colocar em prática a própria lei que Deus deu. Mas presta atenção, a primeira lei ela foi escrita. A segunda lei ela foi colocada dentro dos nossos corações. Porque a segunda lei que Deus dá para nós tem a ver com o Evangelho, tem a ver com as boas novas, tem a ver com tudo aquilo que Jesus ensinou como prática de vida, com tudo aquilo que Jesus Cristo deu como prática de vida, que nós precisamos executar, fazer, realizar, colocar em prática. A primeira lei do que os israelitas precisavam fazer veio em tábuas, Deus escreveu. A segunda lei que Deus compartilha conosco, agora está cravada, está dentro de nós, porque quem traz isso é o Espírito Santo às nossas vidas. Amém? A primeira lei eles tiveram dificuldade de colocar em prática, mas aquilo que eu estou chamando de segunda lei, aquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações, tem a ver com o Evangelho. Isso agora está dentro de nós, gravado dentro de nós, e o Espírito Santo nos ajuda a colocar em prática. Versículo 8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Eu espero que sim, em nome de Jesus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, Paulo diz. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Paulo está dizendo que as pessoas que vivem de acordo com o Espírito têm a sua mente controlada pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não pertence a Cristo. E se pelo Espírito de Deus nós matarmos as nossas ações pecaminosas, viveremos espiritualmente. Se coloque em pé. Sexta-feira nós tivemos um tempo extraordinário de intercessão, de oração. E nós começamos algo que queremos dar continuidade nas próximas sextas-feiras. Queremos viver, queremos buscar essa imersão no Espírito Santo. E sexta nós começamos isso naturalmente. E nós sentimos o Espírito Santo de uma maneira muito, muito calorosa no nosso meio, nas nossas vidas. Entende isso, amados? O Espírito Santo nos capacita, nos dá destreza. O Espírito Santo fornece tudo aquilo que é necessário para nós permanecermos até o fim, para nós não nos desanimarmos. A nossa carne tenta controlar a nossa vida. O Espírito Santo quer subjugar as obras da carne e nos capacitar para colocar em prática aquilo que Deus espera de nós. E o que é que Deus espera de nós hoje? É que possamos pregar e anunciar o Evangelho. Será que você fechasse seus olhos? Que você orasse, que nós orássemos. Que o Espírito Santo possa nos capacitar. Jesus, nos dar destreza. leva pra perto de ti. Senhor, nós oramos. Leva onde eu posso ouvir. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz.
Pois quando eu escutar, Senhor, Paulo escreve: enquanto isso gememos, gememos pelas lutas, pelas batalhas, pela perseguição, em anunciar o Evangelho, em pregar o Evangelho. Nós gememos, Paulo diz, nós gememos, mas o Espírito Santo capacitou não somente Paulo, mas capacitou todos os irmãos que estavam ali com Paulo para permanecer firmes no pregar o Evangelho. O Senhor tinha um propósito, o Senhor tinha algo para o tabernáculo. O Senhor enche a vida de Bezalel com o Espírito Santo, e quando ele foi cheio com o Espírito Santo, então ele foi capacitado para fazer aquilo que o Senhor queria que fosse feito. E assim o Senhor encheu a vida de outros homens com o Espírito Santo, capacitando esses homens para executar a tua vontade. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo está nos nossos corações. Talvez, Senhor, essa comunicação ela não esteja sendo desenvolvida. Talvez nós não estamos entendendo isso. Talvez nós não estamos nos relacionando com o Espírito Santo como deveríamos. Talvez nós não tenhamos a compreensão ainda. Ou talvez nós nos esquecemos do valor disso, da proporção disso, do tamanho disso, que o Espírito Santo habita em nós, que o Senhor nos deu o Espírito Santo, que o Senhor nos encheu com o Espírito Santo, para nos dar habilidades, para nos dar capacidade, para nos dar destreza, para darmos continuidade àquilo que o Espírito Santo levou Jesus a fazer, aquilo que o Espírito Santo capacitou Jesus para fazer. E depois o Espírito Santo capacita os discípulos para continuar a fazer aquilo que Jesus estava fazendo. E o Espírito Santo está em nós. O Senhor nos encheu com o Espírito Santo. O Senhor nos deu o Espírito Santo para essa capacitação, para que possamos dar continuidade àquilo que iniciou através de Jesus. E nós precisamos subjugar as obras da carne. Nós ainda sofremos muita influência das obras da carne. Nós ainda tentamos andar sozinhos. Nós ainda achamos que vamos executar o Evangelho na nossa força. Nós achamos que vamos fazer tudo no nosso ânimo. Mas nós somos pessoas que começamos e paramos no meio do caminho. Nós somos pessoas que temos esse hábito infeliz nas nossas vidas, de começar e não terminar. Mas que isso seja rompido nas nossas vidas em nome de Jesus. Isso é uma maldição. Começar e não terminar é uma maldição. Começar e não concluir é uma maldição. Quando começar e deixar para trás é uma maldição. E que ela seja quebrada nas nossas vidas, seja rompida nas nossas vidas. Tudo que nós começarmos possamos ir até o fim. Tudo que nós dermos o pontapé inicial possamos concluir, porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo, nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Então isso precisa ser rompido na nossa vida em nome de Jesus. Isso precisa ser quebrado na nossa vida em nome de Jesus. Oh Senhor, eu peço em nome de Jesus, eu peço mesmo que os nossos olhos olhem para dentro, olhem para o nosso interior, e que os nossos olhos possam enxergar que é uma pessoa tão maravilhosa dentro de nós, que é uma pessoa tão extraordinária dentro de nós, chamada Espírito Santo, que foi dado por Deus para as nossas vidas, e nós possamos buscar viver essa vida no Espírito Santo. Senão nós vamos continuar sendo subjugados pela carne, senão nós vamos continuar vivendo uma vida morna nos seus caminhos. E em Apocalipse está escrito que os mornos serão vomitados da tua boca. O Senhor não tem nada a ver com aqueles que são mornos. O Senhor não tem nada a ver com aqueles que perambulam entre dois reinos. O Senhor não tem nada a ver com aqueles que andam com dois senhores. O Senhor não tem nada a ver com isso. Então o Senhor nos deu o Espírito Santo para que seguramente nós possamos seguir somente o Senhor, somente a tua palavra, somente o teu reino.
Oh Deus, nós necessitamos mesmo desse sobrenatural. Nós precisamos aprender a viver esse sobrenatural. Nós precisamos desejar esse sobrenatural. Nós precisamos buscar esse sobrenatural. O Senhor quer nos capacitar. O Senhor quer nos dar a destreza. O Senhor quer nos dar as habilidades. O Senhor quer nos dar a capacitação necessária. O Espírito Santo quer promover essa sessão em nossas vidas. O Espírito Santo quer nos dar essa concessão de agirmos no seu poder. O Espírito Santo quer nos dar essa concessão de agirmos a sua força, de agirmos a sua sabedoria. Que nós possamos entender isso, que nós possamos captar isso, que nós possamos absorver isso. Absorver, se não for pelo Espírito Santo, nós não chegaremos até o fim da jornada, da caminhada. Nós vamos entender que se nós não orarmos e não buscarmos esse interagir, essa comunhão com o Espírito Santo, nós não iremos concluir aquilo que precisa ser concluído. Eu oro por isso, Senhor. Eu oro por isso. Eu oro por isso em nome de Jesus. Eu peço por isso em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos nos despertar para isso. Que nós possamos despertar que quem nos capacita é o Espírito Santo, nos dá destreza ao Espírito Santo, nos dá habilidade ao Espírito Santo, nos fortalece ao Espírito Santo, nos faz sonhar com a eternidade ao Espírito Santo, e nos faz a servir a Jesus com alegria ao Espírito Santo. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor sobre a vida do Tiagão em mais esse ano que ele está completando, sobre a vida do pastor Donizete. Oramos, Senhor, e pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo possa consolar, e já está fazendo isso, na vida do nosso irmão Gabriel, Senhor, que perdeu a sua esposa. Nós oramos, Deus, e pedimos em nome de Jesus sobre a vida daqueles que estão enfermos, sobre a vida daqueles que estão passando por momentos difíceis nas suas vidas, em diversas áreas, como área financeira, como área emocional, como área, que o Espírito Santo possa intervir, que o Espírito Santo possa trabalhar, que o Espírito Santo possa fazer um milagre, que o Espírito Santo possa abençoar, que o Espírito Santo possa renovar, que o Espírito Santo possa restaurar, e o Senhor possa fazer coisas maravilhosas, obras maravilhosas na vida daqueles que estão necessitados disso, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos pelos dizimistas e ofertantes dessa casa, pedimos as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um deles em nome de Jesus. Sabe, Deus, e nesse mês agora que passou de janeiro, foi um mês muito desafiador para nós, Senhor. Não atingimos exatamente aquilo que era necessário, mas o Senhor está no controle. Mas que o Senhor abençoe aqueles que são fiéis, têm mantido a fidelidade, e que o Senhor possa quebrantar o coração dos demais, pelo Espírito Santo e no Espírito Santo, para fazer aquilo que tem que ser feito em relação à Tua Palavra. Mas que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Santo Espírito seja com as nossas vidas hoje e para sempre. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Sábado agora, às 16 horas, haverá o primeiro encontro aí das mulheres do ano de 2022, sábado, às 22 horas. Sábado às 16 horas, pensando em outra coisa. Sábado às 16 horas, você possa falar com a Adriana e se articular aí com a Adriana, amém? Vai na graça e na paz de Jesus. Próximo domingo, 9 horas, inicia nossa escola bíblica. Café da manhã às 9h30, iniciamos a escola bíblica. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Vai na graça e vai na paz de Jesus. O Senhor te abençoe.